Fluminense 1, Cruzeiro 0 pelo Campeonato Brasileiro 2023. Vamos fazer uma análise tática e contar a história desse jogo. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Fluminense entra no jogo num 4-4-2, time que se defende dessa mesma forma, não muda. E aí com a bola, quando o Fluminense sobe para o ataque, a gente tem a seguinte movimentação. Os atacantes, tanto o Keno e o Lima, no primeiro tempo especificamente, jogam juntos. Então se o Fluminense joga pela direita, os dois vão para a direita. Se o Fluminense vem para a esquerda, os dois vêm para a esquerda. E no primeiro tempo o Fluminense joga mais pela esquerda do que pela direita. Então o Keno sobe pela ponta e nisso o Lima vem jogar junto com ele aqui pela ponta esquerda, né? E aí o Cano e o John Kennedy que ficam mais ali dentro da área, esperando bola, cruzamento e tal, participando do jogo. Nisso tem a construção por trás, que é basicamente o Felipe Melo e o Nino abrindo para que o André entre eles para pegar a bola e sair jogando. Nisso sobem o Diogo Barbosa e o Samuel Xavier pelas pontas, bem abertos. E aí o Alexander é o meia que joga na frente do André. E é basicamente esse o desenho ofensivo do Fluminense para o primeiro tempo. O time que sai com três jogadores bem alinhados e abertos assim nesse meio campo, né? Os dois laterais e o Alexander aqui no meio. E 4 jogadores lá na frente, 2 pelo mesmo lado e 2 centralizados. E aí nisso a gente tem a movimentação do time, que é basicamente o Diogo Barbosa e o Alexander aproximando para jogar aqui pela esquerda. E aí nisso os dois entram, né? O Alexander entra muito aqui nessa linha de ataque, às vezes troca aqui com o Lima, troca com o próprio John Kennedy, que vem buscar a bola também. Então é basicamente essa movimentação ofensiva do Fluminense para o primeiro tempo, que muda pouco no segundo tempo, mas que tem uma leve mudança ali que a gente vai chegar lá. Então esse é o time do Fluminense para o primeiro tempo. O Cruzeiro entra num 4-3-3, time que se defende primeiro marcando pressão lá em cima, com o Vital subindo ao lado do Gilberto. E aí tanto o Wesley quanto o Nicão descem aqui formando um 4-4-2. Então essa marcação pressão lá em cima do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro desce a marcação, quando o Fluminense começa a pressionar, nisso vem o Vital e desce na linha aqui de 5, né? Um 4-1-4-1. Então esse é o sistema defensivo do Cruzeiro, linha baixa, né? Com a bola, sobem aqui o Nicão e o Wesley, né, nas pontas, formando esse 4-3-3 e essa é a saída de bola do Cruzeiro, né? Com o William lá atrás ainda, né? A saída de bola aqui tranquilo. E aí nisso, quando o Cruzeiro vai subindo para o ataque, o Nicão abre para o meio para que o William suba para o ataque. Nisso, o Lucas Silva é o cara que faz essa meia pela direita, mas também vem a buscar a bola até para recompor um pouco a subida do William. Então ele fica, às vezes, muito ao lado aqui do Jussa, né, como 2 volantes. Às vezes ele faz essa movimentação aqui, então. E pela esquerda aqui, a gente tem a subida do Vital, porque ele faz essa meia pela esquerda, mas também entra nessa linha de 5 atacantes, tanto pelo meio ou por fora, quando ele troca de posição com o Wesley, né? Então esse é o time basicamente ofensivo do Cruzeiro pro primeiro tempo e pro jogo todo quase, né? Que só tem as substituições, depois a gente vai chegar lá também. O primeiro tempo, então, é um jogo assim que o Fluminense propõe muito mais do que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro ali é um pouco mais reativo no total do primeiro tempo e acaba que em chances claras mesmo de gol, só o Fluminense cria. O Fluminense tem 3 chances contra nenhuma do Cruzeiro. A primeira do Fluminense é aquela bola no travessão do Cano, um chutaço na área ali. E as outras 2 chances são do Alexander. Primeiro aquela jogadaça que ele dá uma caneta e chuta cruzado, Rafael defende. E depois aquela bola na entrada da área que ele chuta meio de voleio assim para fora. E assim termina o primeiro tempo, né? Nada muito mais importante e perigoso além do que essas 3 chances que o Fluminense teve. E assim termina o primeiro tempo. 3-0 em chances de gol, 0-0 no placar. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é muito importante, tá? Então não se esqueça. Segundo tempo, o Fluminense, os 2 times mudam, né? O Fluminense aqui faz uma mudança, sai primeiro o Felipe Melo para a entrada do Martinelli. O Martinelli entra na do André e o André agora faz a zaga do Felipe Melo. E além dessa mudança de jogador, tem uma mudança um pouco sutil de posicionamento, né? Porque para o segundo tempo, esse time que era bem espaçado do Fluminense passa a ser um pouco mais fechadinho. Então os zagueiros fecham um pouco mais perto aqui do Martinelli e também o Diogo Barbosa e o Samuel Xavier ficam mais perto do Alexander. E nisso, os 2 pontas aqui, tanto o Keno quanto o Lima, eles já nem sempre estão um ao lado do outro. Então o Lima vai lá para outra ponta agora. Então os 2 aqui ficam mais abertos, nem sempre estão juntos. Então basicamente esse é o desenho ofensivo do Fluminense.
E aí você vê que aqui tem espaço para a subida agora do Diogo Barbosa e do Samuel Xavier. Os dois aqui acabam entrando nesse meio aqui de ataque, né? Porque tem agora espaço para que eles entrem e criem o jogo pelo meio aqui. Então esse é o time ofensivo do Fluminense para o segundo tempo, né? Enquanto o Cruzeiro faz duas mudanças também, sai o Wesley para a entrada do Arthur Gomes e sai também o Gilberto para a entrada do Bruno Rodrigues. E o segundo tempo começa lá e cá, né? Com 1 minuto ali já tem uma chance para cada lado. O Keno tem uma bola na área que o Rafael defende e o Vital tem um chute cruzado que o André tira quase que em cima da linha, né? Aqui o jogo fica ali meio controlado. Tem um momento ali que, aqui dos 15 minutos do segundo tempo, que o Alexander até troca de posição com o Samuel Xavier, né? Então essa aqui é uma variação também do Alexander e do Samuel Xavier. O Samuel vem para o meio e o Alexander vai lá para a lateral direita. E aí aqui vem uma chance do Lima, né? Da entrada da área que ele chuta, a bola desvia e vai para fora. Aos 19 minutos, duas mudanças no Fluminense. Sai o Lima para a entrada do Léo Fernandes e sai o Alexander para a entrada do Marcelo, que entra aqui como meia, nesse meio campo aqui, entre os dois laterais, Samuel Xavier e Diogo Barbosa. E aqui vem mais duas chances do Fluminense. Aos 21, o golaço do Léo Fernandes de falta para fazer 1-0. E logo depois o Keno ali tem uma bola de primeira na área que o Rafael defende. Aos 28 minutos, duas mudanças no Cruzeiro. Sai aqui o Lucas Silva para a entrada do Machado e sai também o Nicão para a entrada do Paulo Vitor. Que aqui o Jussa tem aquela chance ali na área, numa falta, né? Que ele se atrapalha com o Neres ali, acaba perdendo o gol numa falta, cruzamento na área. Aos 33, sai aqui o Vital para a entrada do Stênio. O Stênio entra na posição do Paulo Vitor e o Paulo Vitor vem fazer a do Vital aqui pela esquerda. Aos 36, sai o Keno para a entrada do Marlon. O Marlon entra na do André. O André volta aqui para a posição dele que estava o Martinelli. O Martinelli sobe para do Marcelo no meio campo e o Marcelo vai lá para a esquerda, né? Então essa movimentação aqui no Marcelo a partir dos 36 do segundo tempo, quando entra o Marlon. Aos 44, pouca coisa acontecendo, sai o Cano para a entrada do Ione Gonzalez. E aqui tem um detalhe, porque o Ione Gonzalez com a bola, ele é um atacante ao lado do John Kennedy. Só que sem a bola, na hora de marcar, ele troca com o Marcelo. Então o Marcelo vem marcar como atacante ao lado do John Kennedy e o Ione Gonzalez é o cara que corre para trás para marcar lá pela lateral, né? Então o Marcelo é poupado aqui a partir dos 44 com a entrada do Ione Gonzalez. E nesse fim de jogo, uma chance para cada lado. O Bruno Rodrigues tem uma bola da meia-lua ali que ele chuta para fora e o Samuel Xavier tem um chute cruzado ali que passa raspando também para fora na jogada do Marcelo. E assim termina o jogo. O Fluminense teve 8 chances de gol contra 3 do Cruzeiro, 1-0 no placar, gol de falta do Léo. Destaques do jogo pelo Cruzeiro primeiro, eu acho que o Rafael foi muito bem, Lucas Silva e Bruno Rodrigues entrou bem também. Pelo Fluminense, André, Alexander e Marcelo, os melhores em campo, na minha opinião. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Cruzeiro, do Fluminense, futebol brasileiro e europeu também. E curte o vídeo que isso me ajuda demais a crescer o canal. Beleza? Tamo junto, valeu!